Olá, uma boa noite para você. Para você que nos assiste aí, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe também a nossa linda família, a Igreja Batista em Parque São Lucas. Eu sou o pastor Birajara e nós estamos aí compartilhando da palavra de Deus e estamos estudando o livro de Tiago. E já estamos no capítulo 4 do livro de Tiago e posteriormente, se você tiver interesse, eu vou estar publicando aí um vídeo onde nós vamos estar recapitulando as lições anteriores, já que nós já estamos no capítulo 4. Nós estamos aí compartilhando desses estudos, através do vídeo, por conta dessa questão aí de nós não podermos nos encontrar presencialmente, mas o mais importante é nós estarmos nos alimentando da palavra de Deus. Então, confie no Senhor, que Deus está no controle de todas as coisas. Então, vamos lá ao nosso estudo, ao estudo da palavra de Deus. O estudo de Tiago tem sido uma bênção, mas antes eu gostaria de orar por você, para que o Espírito Santo de Deus ele ilumine aí a sua mente aí, para que você possa entender o que vai ser compartilhado aqui. E nós temos aprendido com a palavra que somente através da iluminação do Espírito Santo de Deus é que nós conseguimos entender a palavra. Então vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, eu te peço por esse estudo, te peço que possamos entender, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração e que possamos colocar em prática, assim como o Tiago se propôs a ensinar todas essas questões, para que possamos colocar em prática a sua doutrina e tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, estamos aí estudando o livro de Tiago, estamos no capítulo 4 e hoje nós já estamos no terceiro estudo já do capítulo 4, E nós vamos aqui compartilhar com você do versículo 13 até o versículo 17. Se você tiver uma Bíblia aí, ao seu alcance aí, ou um aplicativo aí com a Bíblia, abra a sua Bíblia aí para que você possa acompanhar o texto bíblico. Eu vou fazer a leitura aqui do texto bíblico, Tiago 4, do 13 ao 17. Diz assim o texto da palavra de Deus, você acompanha aí. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. É o que diz a palavra de Deus. E aqui é um texto muito pertinente, assim, muito profundo, principalmente para os dias em que nós estamos vivendo. E o texto da palavra de Deus, a carta de Tiago é uma carta em que Tiago se preocupa em não nos ensinar as doutrinas, Ele passa também doutrinas, mas a maior preocupação dele é falar a um povo que até conhece a doutrina, mas que precisa colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos passado. Não adianta simplesmente você ter conhecimento e não se preocupar com o seu comportamento. Tenha conhecimento, sim, é muito importante, mas o seu comportamento ele é muito importante. E aqui o texto ele nos fala a respeito do orgulho, Ele fala a respeito da arrogância do ser humano. Eu digo que é um texto muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo, porque nesses dias de coronavírus, nós temos muitos planos, nós sonhamos muitas coisas, planejamos muitas coisas, mas Deus nos mostrou que as coisas precisam ocorrer, acontecer de acordo com o que Ele quer. Ele é soberano e está no controle de todas as coisas. Então, provavelmente você tenha planejado tantas coisas, assim como eu também, e tantos de nós, planejamos muita coisa, mas as coisas aconteceram de uma forma muito diferente do que o que nós planejamos. E o texto
ele vem nos ensinando aqui a respeito da incerteza dos planos, né, do planejamento que a gente faz, a incerteza da vida humana. É o tema principal que Tiago vem nos ensinando aqui nesse texto. E por esse motivo, nós vamos falar sobre a incerteza, porque não é errado você planejar, não é errado você sonhar, não, nada disso. Você pode planejar, eu mesmo gosto muito de fazer os meus planos, porém nós temos aprendido com a igreja de que os nossos planos, eles precisam ser escritos com lápis, para que Deus ele possa apagar esses planos e escrever esses planos da forma como Ele quer. E a nossa vida ela é muito incerta. E aqui o Tiago ele vem nos mostrando aqui o versículo 13, ele nos diz, né? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Então muitos tinham planejado tudo isso aí durante o início do ano, principalmente, mas com toda essa situação que o mundo está passando, nós percebemos que os planos eles não ocorreram da forma como nós queríamos que ocorressem. Então, nós aprendemos aí que a nossa vida ela é muito incerta. Existe uma incerteza. E aqui o Tiago ele vem nos explicando o porquê. A primeira coisa que ele nos apresenta aqui sobre a vida, né? Nós vivemos a incerteza porque nós somos frágeis. E o texto, versículo 14, ele vem nos mostrando aqui, né? Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, é o que diz a palavra de Deus. Então, aqui nós vemos o quanto nós somos frágeis. A nossa vida ela é incerta porque nós somos muito frágeis. Eu digo para você com toda a certeza de que a nossa vida, normalmente quando nós entramos no hospital é que nós percebemos o quanto nós somos frágeis e como nós precisamos de Deus. Como nós precisamos de Deus. Eu não sei nem se daqui a pouco eu estarei vivo, porque a nossa vida é muito frágil. Nós vemos essa epidemia que vem sobre o mundo aí, apenas um vírus, e esse vírus ele vem fazendo todo esse estrago aí em todas as nações, né, que foram alcançadas por esse vírus. Por aí nós vemos o quanto nós somos frágeis. E quando nós estamos com saúde, quando nós estamos com dinheiro, nós pensamos que nós somos fortes, pensamos que nós conseguimos qualquer coisa, mas essa crise que nós estamos vivendo nos mostra o quanto nós somos frágeis e o quanto nós precisamos de Deus. E ele vem apresentando o texto aí, né, dizendo que a nossa vida é como uma neblina, ela passa muito rápido. Isso por aí você já vê o quão frágeis nós somos, né? Então, saiba que a vida é incerta porque nós somos muito frágeis. E o Salmo 39, versículo 4, é um texto muito interessante. O texto do Salmo 39, versículo 4, o texto nos diz: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Então nós somos frágeis, planejamos, mas nós não sabemos se chegaremos lá, por conta de toda essa fragilidade que nós temos. Talvez essa crise do coronavírus, talvez tenha vindo sobre todos nós, para que possamos entender o quanto nós somos frágeis e que precisamos muito abrir mão da arrogância, do orgulho, e nos colocar diante de Deus. Mas também nós vivemos a incerteza quando nós não nos submetemos à vontade de Deus. Diz o versículo 15, diz o seguinte: ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, quando nós planejamos, a primeira coisa que nós devemos fazer é o seguinte: nós planejamos, fazemos todos os nossos planos, mas aquela frase que costumamos dizer, é importante nós mantermos ela e dizer, se Deus quiser. Se Deus quiser, nós faremos. Se Deus quiser, nós conquistaremos. Se Deus quiser, nós alcançaremos. Porque nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida?
Deus ele é soberano, ele tem controle de todas as coisas e ele sabe de tudo, e mesmo porque ele nos criou, e ele sabe o que nós precisamos, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que eu preciso. Então nós precisamos nos submeter à vontade de Deus sempre. A vontade de Deus, ela é perfeita. O texto de 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, nos diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. É o que diz a palavra de Deus em 1 João 5, 14 e o 15. Então entenda, querido, os seus pedidos eles precisam ser feitos de acordo com a vontade de Deus. Sempre se submeta à vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que você precisa. E também nós aprendemos que nós vivemos a incerteza quando nós cometemos o pecado da omissão. O pecado da omissão, diz o versículo 17, aí de Tiago, capítulo 4, ele nos diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, é o que diz a palavra de Deus. Nós precisamos sempre fazer a vontade de Deus e fazer as coisas erradas, isso é pecado, mas também deixar de fazer a vontade de Deus, isso também é pecado. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus e sempre procurar fazer a vontade dele, por mais que você pense que você é muito correto nas suas coisas, mas quantas vezes também Deus te pediu algo e você não fez? Quantas vezes Deus te deu uma missão e você não cumpriu com essa missão? É uma reflexão que todos nós precisamos fazer. Eu não faço nenhum tipo de maldade. Mas e aquilo que Deus te manda fazer? Você tem feito? Porque quando nós deixamos de fazer o bem, nós também estamos cometendo pecado. Não é somente quando você falha com alguém, não. Quando você deixa de fazer o bem, você também está pecando, você também está falhando. Tanto que nos dias que nós estamos vivendo, nós temos pedido muito à igreja que possamos cuidar uns dos outros, que possamos ajudar uns aos outros. Estamos aí com a campanha aí de alimentos aí para ajudar aquelas famílias que estão precisando. E se você pode ajudar alguém, se você deixar de ajudar essa pessoa, você também está pecando. Porque você sabe o que fazer, Deus tem direcionado a sua vida. Então, a nossa vida é muito incerta, muito incerta. Entenda isso. Você, por mais que você tente planejar, a sua vida é incerta porque você é frágil. Nós não sabemos nem se estaremos vivos daqui a pouco. A nossa vida, como o texto diz, é como uma neblina. Nós aprendemos também sobre a questão da vontade de Deus. Faça tudo de acordo com a vontade de Deus. Aliás, essa questão da vontade de Deus é interessante, porque muitas vezes nós ouvimos a voz do nosso coração e nós dizemos que é a vontade de Deus. Não, você precisa entender quando é Deus fala no seu coração, através da sua palavra. Ele fala o nosso coração e aqui, através da palavra, você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E também nós precisamos entender que a omissão também é um pecado gravíssimo. E quando você deixa de fazer o bem, você sabe fazer o bem e deixa de fazer, você também está pecando. Por mais que você pense que isso não seja pecado, mas a palavra de Deus nos ensina que isso é pecado. Se você sabe fazer o bem, então faça o bem. Então, para aplicar aí na nossa vida esses ensinamentos aqui que nós recebemos aqui através do capítulo 4 de Tiago, a primeira coisa que você precisa aplicar, para você aplicar na sua vida. Nós temos aprendido a aplicar os ensinamentos. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é submeter os seus planos, submeter os seus planos à vontade de Deus. É a primeira coisa. Então, você vai planejar, o texto nos ensina, faça os seus planos, mas diga, se for da vontade de Deus, se Deus quiser. Se Deus quiser, submeta os seus planos à vontade de Deus. Porque o que é a sua vida? O que é a nossa vida? É como uma neblina. Então, submeta os seus planos à vontade de Deus. Essa é a primeira coisa. Depois, a segunda aplicação aí para você
e que todos nós precisamos aprender? Precisamos aprender, né, a buscar ter mais intimidade com Deus, mais intimidade com Deus. Por que isso? Porque quando você tem intimidade com Deus, você vai identificar quando é Deus que está falando com você, quando Deus ele te dá uma ordem. Você precisa identificar a voz de Deus, para que você possa entender qual é a vontade dele. Tá? Então entenda isso, para aplicar na sua vida. Primeiro, submeta-se à vontade de Deus. Segundamente, a sua intimidade com Deus, para que você entenda aí, consiga identificar a voz de Deus, para você saber a vontade dele para a sua vida. E também, nós, para aplicar na nossa vida esse estudo, nós também precisamos ler mais, orar mais, para conhecer a vontade de Deus, né? Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, assim como diz o texto de Romanos 12, versículo 2, nos diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, entenda isso. Você quer fazer planos? Faça seus planos, mas deixe que as coisas aconteçam de acordo com a vontade de Deus. Que nós não sejamos arrogantes, que nós não sejamos pretensiosos, não sejamos orgulhosos, mas que possamos nos submeter à vontade de Deus. Nós somos muito pequeninos, frágeis. Entenda, você precisa de Deus, nós precisamos muito de Deus. E como eu já disse logo no início do estudo, no início do ano nós fizemos tantos planos, e aí vem essa epidemia, com toda essa situação que nós estamos vivendo aí, e aí tudo foi mudado, nossos planos nós tivemos que deixar, muita coisa precisou ser adiado, para que depois dessa epidemia possamos executar isso, se for da vontade de Deus, se Deus quiser. Isso está servindo para nos moldar também. Toda essa fase que nós estamos vivendo está servindo também para nos mostrar o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pequeninos, o quanto nós precisamos de Deus. Entenda isso, querido. Entenda que você precisa de Deus na sua vida, você precisa do direcionamento de Deus, e tudo precisa ocorrer de acordo com a vontade dele. Então guarde essa palavra no seu coração. Eu queria encerrar aqui contando algo aqui para você sobre os planos de Deus, né? Muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer para nós não entendemos, mas Deus ele sabe o que ele está fazendo, né? E uma situação na minha vida que eu vivi agora recente é que eu me lamentava muito na minha infância por tantas lutas que eu passei, por tantas dificuldades que eu vivi na minha vida, mas chegou um momento em que um meu irmão mais velho, ele me falou: tudo isso daí que você passou, talvez tenha sido bom para você, porque talvez se você estivesse vivendo aqui junto com a nossa família e tudo, talvez você estivesse numa situação muito complicada, muito difícil. Então todas as lutas que eu vivi na minha vida, eu percebi que foi plano de Deus. Tudo ocorreu de acordo com a vontade de Deus. E mesmo no momento que eu achava que talvez estava desamparado por Deus, Deus estava cuidando de mim, estava cuidando da minha vida, mas nós precisamos nos submeter sempre à vontade de Deus, sempre à vontade de Deus. Então, que Deus abençoe você. Eu vou orar por você para que você possa ser abençoado e você possa entender essa palavra aí para a sua vida. O que é a sua vida? Sua vida é como uma neblina, e que possamos fazer as coisas, mas se Deus quiser, as coisas acontecem. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esse estudo da sua palavra, esse texto tão abençoado e que nós compartilhamos aqui, e que possamos entender o quanto nós somos frágeis, o quanto nós precisamos do Senhor. O Senhor é poderoso e o Senhor pode cuidar de nós. Nós dependemos muito do Senhor. Então fala no nosso coração e nós deixamos que o Senhor esteja mudando os nossos planos da forma como o Senhor quiser, porque o Senhor sabe o que é melhor para todos nós. E que todos aqueles que estão aqui assistindo esse vídeo, através das redes sociais,
que possam entender esse momento que nós estamos vivendo e se submeter à sua vontade, Senhor. Possamos todos nos submeter à sua vontade e, se o Senhor quiser, as coisas acontecem. Se o Senhor não quiser, o Senhor é Deus sobre nossas vidas, o Senhor sabe o que é melhor. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e que na quarta-feira que vem nós possamos estar aí juntos novamente, para estudarmos a palavra, continuarmos aí o nosso estudo do livro de Tiago, e aí na semana que vem estaremos compartilhando aí o capítulo 5 de Tiago. Então fique atento aí no que Deus quer falar no seu coração. Deus te abençoe, meu amado irmão, sinta-se abraçado nesse momento. Amém. Deus te abençoe. Tchau, tchau.